Olá, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Thay e a gente tá começando essa série agora sobre idolatria. Gente, já faz um tempo que Deus vem falando sobre esse tema comigo, me cobrando, me ensinando, me direcionando. Por quê? Muitas vezes nós colocamos coisas no lugar de Deus, né? E nós achamos que a idolatria é apenas adorar ídolos, nos prostrar a ídolos, nos ajoelhar, fazer a confissão de fé a algo, né? Mas na verdade a idolatria é qualquer coisa que nos tira da vontade de Deus, que tira a nossa atenção do Senhor e coisas que nós amamos mais que o Senhor, né? Um dos mais importantes mandamentos é amar a Deus acima de qualquer coisa, né? Acima de qualquer outro desejo, acima de família, acima de profissão, acima de ministério. Deus tem que estar acima de tudo isso, né? Mas muitas vezes nós amamos aquilo mais do que Deus em nome de Deus. Bem confuso, né? Mas nós fazemos isso, nós colocamos o ministério ali acima de Deus, amamos mais do que Deus e dizemos ainda que estamos fazendo aquilo em nome de Deus, né? Nós recebemos a provisão do dinheiro ali na nossa vida, nós adoramos aquilo, nós testificamos aquilo, mas no final, realmente o que nós estamos fazendo é colocando aquele amor ao dinheiro acima de Deus, né? Assim como a família, né? Muitas vezes Deus te dá a bênção, Ele te provê ali e no final aquela bênção se torna maldição, né? Antes da gente começar, eu quero fazer um paralelo com a vida de Abraão. Com Abraão foi assim, Deus prometeu um filho, né? Ele teve ali a história dele, né? De tentar fazer com as próprias mãos. Ele entendeu, ele recebeu esse filho de Deus. E aí, quando ele recebeu, ele começa a idolatrar o filho, né? Se é algo que Deus me deu, então eu posso amar, eu posso, né, me dedicar àquilo. Mas aí chegou um momento que Abraão estava idolatrando o filho. E o que Deus fez? Pediu para Abraão o entregar. Não fisicamente, mas o retirar ali do seu coração, né? O retirar ali do pódio do primeiro amor, para que Deus habitasse, né, nesse lugar de primeiro amor. Então Deus pede o sacrifício do filho de Abraão, que não acontece porque, né, o sacrifício deveria ser ali no coração dele. Quando Deus sente que ele verdadeiramente entregou o seu filho, ele absolve ali a pena de morte do menino, né? E muitas coisas nas nossas vidas são assim. Então Deus me deu um versículo qual eu quero estudar nesses dias e eu vou ler aqui para vocês. Quero mostrar minha Bíblia para vocês, essa Bíblia gracinha da loja Surrender. Vou deixar o link na descrição, tá? Essa Bíblia é na linguagem NTLH, gente. Eu sei que todo mundo gosta da linguagem NVI, mas eu sou apaixonada pela linguagem NTLH. Na loja tem as duas linguagens, mas eu coloquei aqui diversas traduções pra gente ver as palavras, tá bom? O versículo base que vai ser nosso, vai ser um versículo bem pequenininho, que vai ser dessa série de 4 dias. E eu vou ler aqui pra vocês. Colossenses 3, versículo 5. Portanto, matem os desejos desse mundo que agem em vocês, isto é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões más e os maus desejos e a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria. Então você vê aqui, né, alguns itens citados nesse versículo. A imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, os maus desejos e a cobiça.
porque a cobiça é um tipo de idolatria. Mas eu não gostaria de falar só da cobiça em questão de idolatria. Eu vou falar de todos os pontos na questão da idolatria. E hoje a gente vai falar sobre a imoralidade sexual. Em outras traduções, vocês podem encontrar como inclinações carnais. Beleza? Eu sou a Thay, muito bem-vindos ao canal e eu queria pedir para você se inscrever, deixar esses segundinhos para você se inscrever e dar um like aqui no canal. Tchau! Então, nós vemos aqui alguns itens, algumas citações um pouco parecidas, né? O 1 e o 2 ali parece um pouco, né? Porque fala imoralidade sexual, que é algumas outras versões, inclinações carnais. E ali na segunda parte a gente vê indecência, impureza, prostituição, né? Que pode ser essas traduções. Então eu separei como imoralidade sexual uma coisa e impureza, prostituição outra coisa. A prostituição a gente vai deixar para o ato, tá? E essa primeira parte de imoralidade a gente vai deixar para o pensamento, beleza? Então eu vou focar no pensamento hoje, o pensamento imoral, aquilo que você tem vontade de fazer, aquilo que você deseja humanamente fazer, tocar, querer, né? É pecado desejar? Não, não é pecado desejar, mas é pecado você alimentar esse pensamento. Quando Jesus ele vem, ele reforma, ele atualiza os mandamentos, né? Então o homem que ele adultera, ele já não é mais aquele que é pego no ato, né? Que é aquela segunda parte, que é a prostituição, a impureza, a indecência. Ele não é pego no ato, ele é culpado pelos seus pensamentos, pela sua imoralidade, por aquilo que ele anda pensando, por aquilo que ele anda fazendo aqui, ó, na cabeça dele. E por que eu peguei esse tema já para começar? Porque, gente, vem muito ligado à pornografia, né? O que é a pornografia, gente? É algo que você faz? É um ato que você comete? É algo que faz mal para alguém? É algo que você comete um crime? Não é nada disso, mas é algo imoral, é algo que não é bom, é algo que não é decente, né? Você ser uma pessoa casada e você olhar outra mulher fazendo sexo com outro homem não é algo moral, não é algo decente, não é algo correto, né? Você ser uma pessoa solteira e você estar viciado ali em consumir material pornográfico é crime. Não é crime, mas é imoral. São imoralidades sexuais, são pensamentos que você tem. É o desejar o marido da fulana, é o desejar a esposa do cicrano, é desejar fazer coisas que biblicamente não são legais, é você ter uma atração física por algo que não é aprovado por Deus, por um animal, por uma criança, pelo mesmo sexo que você. É uma imoralidade sexual do seu pensamento, né? Que aqui pode se tornar sim uma idolatria, porque nós, gente, o perigo de você pensar tanto naquilo é que aquilo vai se tornar um ato, né? Assim como você pensa, assim você é. Não é isso que todo mundo diz? E também tem em Provérbios. Então, gente, o que acontece? Nenhum pecado, ele começa no pecado, né? Você vê uma traição. A mulher, de repente, acordou de manhã e falou, eu vou trair meu marido hoje. Ai, que boa ideia. Vou colocar aqui um decote, vou entrar no ônibus, o primeiro cara que falar comigo, eu vou transar com ele. É dessa forma que acontece traição? Não, não é dessa forma que acontece a traição. A traição, primeiro, ela acontece na mente. A imoralidade sexual, ela primeiro acontece na sua mente, né? Então,
através do consumo, você vai achando aquela ideia legal, aquela ideia normal, aquela ideia divertida. E aí, quando você vai fazer, na verdade, você já fez, você já sabe fazer, você já é especialista daquilo, mesmo que você nunca tenha feito. Por quê? Porque você foi alimentado por aquela ideia, né? Eu, quando consumia muito material pornográfico, até a... Ai, eu não vou lembrar o nome dela agora, vou pedir pra pôr uma foto dela aqui, acho que é Lily o nome dela, é uma cantora famosa. Ela falou, a pornografia destruiu a minha mente. Eu não assisti a entrevista dela completa, mas eu peguei muita similaridade disso, das coisas que ela falou. Por quê? Porque por ela consumir aquele material agressivo, né, imoral, né, aquele material que não era moralmente aceito, né, não era um sexo com amor, não era um sexo, né, dentro do casamento, era uma coisa mais agressiva, mais abusiva, né? Ela achou que aquilo ali era o sexo. Ela começou a consumir material pornográfico com 11 anos de idade e para ela aquilo ali era o sexo. Ela era uma menina virgem que já tinha a imoralidade sexual na sua cabeça. Quando ela foi praticar, ela gostava daquele sexo agressivo, né? Ela foi em direção àquilo que o cérebro dela acreditava que era o correto, né? Então, por isso que a imoralidade sexual, na nossa mente, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós consumimos, aquilo que nós ficamos imaginando, pode se tornar, sim, um pecado evidente, um pecado físico, um pecado que gera a morte e também a idolatria, né? Por quê? Porque nós colocamos os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas fantasias, muitas vezes, no lugar até do nosso emprego, que dirá, né, de Deus ali. A gente vai substituindo. Deus vai para segundo plano, depois vai para terceiro, depois vai para quarto, depois vai para quinto, depois vai para sexto, porque aquilo sim vira um vício, né? Eu, quando tinha o hábito de consumir a pornografia, foi dessa forma. Eu fui consumindo, aí foi virando, né? Era um hobbyzinho que eu fazia de vez em quando, aí foi subindo, já é um estilo de vida, aí foi subindo, já é um, né? Um super estilo aí, é a minha forma de ver o mundo. E aí depois já se tornou um vício, né? Se tornou algo que eu não conseguia ficar sem, a ponto de eu deixar de sair pra assistir um pornô, de eu deixar de fazer alguma coisa pra assistir um pornô, deixar de fazer uma lição de casa pra assistir um pornô, deixar de sair com alguém pra assistir um vídeo, né? Então se tomou o lugar de Deus, com certeza tomou o lugar de Deus todo aquele meu pensamento, né? E não só na hora que você assistia, que eu assistia, que você assiste, mas nos outros determinados momentos da sua vida. Por quê? Porque a sua cabeça começa a girar em torno daquilo, né? Então o seu pensamento, quando você vê uma pessoa na rua, já é poluído, já é de imoralidade. O seu pensamento quando vai num clube social ali com a galera já é um pensamento diferente. O pensamento que você tem quando a pessoa te manda uma mensagem de texto já é algo diferente. Por quê? Porque você está poluído, você está imoral dentro aí da sua mente, né? Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês hoje, falando sobre imoralidade sexual. Lembrando que o próximo vídeo a gente vai continuar mastigando esse versículo e falar sobre a prostituição em si só, né? O ato de fazer, tá? Lembrando que lá no último a gente vai falar sobre ganância, que é o mais forte, que é o que a Bíblia realmente relata como idolatria. Aí já não tem nível se é pouco, se é muito, se é mais ou menos. Ganância é
idolatria. Esse vai ser o nosso último vídeo de estudo, tá bom? Espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu joinha. Isso me ajuda muito, porque mostra pro YouTube que é um vídeo relevante e aí entrega para mais pessoas, tá bom? E eu também gostaria de deixar um convite aí para vocês de comentarem nos comentários, obviamente, deixar aqui nos comentários o que mais é imoralidade sexual para você, o que mais você acha que pode ser interpretado dessa maneira. Disserte aqui, eu vou ler todos os comentários, vou responder e também vou deixar os links disponíveis, tanto da loja quanto dos livros que eu tenho, curso que eu tenho e os grupos do Elas para mulheres por enquanto. Tá, vou deixar tudo aqui disponível para você que quiser se inteirar melhor e ficar conectado. Até o próximo vídeo. Tchau!